paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma vez nós termos a nossa aula da nossa escola bíblica dominical, mas antes eu quero começar fazendo uma oração para que nós possamos ter um bom proveito dessa aula. Oremos, você que pode, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que estamos mais uma vez aqui, Senhor, para Te adorar, para engrandecê-lo e exaltá-lo. Meu Deus e meu Pai, neste momento estaremos estudando a Tua Palavra por meio da nossa escola bíblica dominical. Meu Deus e meu Pai, que esta lição seja para o nosso crescimento espiritual, que esta lição seja proveitosa, Senhor, para nos capacitar, para nos trazer conhecimento, para nos aproximar mais do Senhor. Meu Deus e meu Pai, ilumina nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. É assim que nós oramos, Te agradecendo em nome de Jesus. Vamos lá? Tome aí, você que tem a sua revista em mão, seja ela digital ou física, tome ela aí, pegue a sua Bíblia. Se você não tem revista, tome a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz como título a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Eu vou ler aqui o texto áureo que se encontra no texto de Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentio na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nós temos uma verdade prática extraída desta lição, né, que diz o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Eu quero ler contigo agora, né? Peço que você tome aí a sua Bíblia, ou se você não tem, aliás, se você tem a lição, a revista, pega ela, acompanhe comigo a lição bíblica em classe. Se você não tem, tome a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois Romanos capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. São os textos que darão base para os comentários da lição de hoje. Começando com Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 4, versículo de número 12, 13 e 14, diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Nós temos aqui, né, como de praxe, nós temos aqui os objetivos
que deveremos atingir ao estudar esta lição. E o objetivo geral, né, nós temos um objetivo geral, o objetivo maior, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Depois nós temos os objetivos específicos da lição, que são referentes a cada tópico estudado. Nós temos 3 tópicos, logo cada tópico da lição vai ter um objetivo específico. Então, no primeiro tópico, nós temos como objetivo conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, no segundo tópico, nós devemos explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no terceiro tópico, nós temos como objetivo afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Eu já gostaria aqui de entrar no ponto da lição, no comentário, no texto do comentarista da lição, né? Destacando primeiramente que aqui nesta lição nós temos 2 palavras, 2 termos chaves, né? Que daqui a pouco eu vou conceituá-los, vou explicá-los, facilitando assim o entendimento do assunto da lição de hoje. Mas eu quero ler primeiramente a introdução da lição, que diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. No primeiro tópico, então, nós temos aqui chamados incircuncisão. Bom, antes de tudo, eu gostaria aqui como eu disse, de conceituar 2 termos que são extremamente importantes, na minha opinião, são termos chaves para compreender esta lição, a lição de hoje, né? Primeiramente, nós vamos falar de circuncisão e incircuncisão. Então eu gostaria de deixar bem explícito aqui qual é o significado do termo circuncisão. O que significa isso? Falamos tanto sobre isso, né? As escrituras falam bastante sobre isso. Mas o que significa o termo circuncisão? A palavra circuncisão, né, é o termo que deriva-se do latim e que significa literalmente cortar em redor. E essa palavra refere-se a uma pequena operação cirúrgica que era feita mediante a qual o prepúcio do pênis masculino da criança era removido. Ou seja, o menino com 8 anos, né, todos os judeus com 8 dias, aliás, de vida, ele passava por essa pequena cirurgia que chama-se circuncisão, onde removia-se ali o prepúcio, né? Então essa palavra é muito importante no conceito aqui da lição, né? Entender o que era circuncisão de forma literal, para depois nós podermos fazer uma aplicação espiritual, né? E a outra palavra que eu gostaria, que eu entendo como outra palavra-chave aqui, que muitas vezes muitas pessoas não têm uma certa compreensão dessa terminologia, é a palavra gentio, né? O que é um gentio? A palavra gentio, ela provém, né? Ela é utilizada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Portanto, nós temos aqui a palavra gentio sendo mencionada tanto na língua hebraica do Antigo Testamento quanto na língua grega do Novo Testamento. Então a palavra gentio no Antigo Testamento era a palavra goim, e essa palavra
traz a ideia de nações ou estrangeiros. Um gentio, né, dentro do contexto do Antigo Testamento, era todo aquele que pertencia às outras nações, né, ou seja, né, estrangeiros ao povo de Israel. São todos aqueles que pertencem a outros povos, a outras nações que não são da nação de Israel. E no grego é utilizada aqui a palavra etnos, que também traz a ideia de nação ou nações. Portanto, ser um gentio quer dizer ser alguém que não pertence, né, à nação de Israel. Tem também o seu sentido espiritual que nós vamos perceber durante o comentário da lição. Mas vamos lá. Bom, no primeiro tópico, então, nós temos aqui o tema chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios, eles eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, né? Talvez você possa se lembrar de uma famosa passagem aí do texto da Bíblia Sagrada, né? Da guerra, do confronto entre Davi e Golias, né? E essa palavra ela é destacada quando Davi questiona quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo, referindo-se ao gigante filisteu Golias, né? Então, esse termo ele é muito comum nas escrituras sagradas, e o apóstolo Paulo ele usa essa palavra, esse conceito, dentro do seu texto aqui de Efésios capítulo 2, versículo 11, falando que nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão na carne, pelos que na carne se chamam circuncisão feito pelas mãos de homens. Bom, vamos lá, vamos explicitar aqui o conceito de circuncisão, né? Primeiramente, circuncisão, né, como eu já expliquei, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, né? Então, foi o próprio Deus quem exigiu que a circuncisão ela fosse feita, né, para que o povo judeu tivesse ali um sinal externo de sua aliança com Deus. O procedimento da circuncisão ele era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto excluído da aliança. A circuncisão ela foi um ato tão importante, considerado tão importante para os judeus, que mesmo que o 8º dia do nascimento da criança caísse num dia de sábado, né, eles tinham a autorização para fazer a obra da circuncisão, para realizar a circuncisão no menino que nascia ao atingir o 8º dia, mesmo que isso caísse no sábado, né, sabendo nós que o sábado ele era extremamente guardado pelo povo judeu de maneira rigorosa, né? Então percebe-se que se tornou um ato muito importante na cultura judaica, né? E a circuncisão ele se tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? Foi como eu falei. O termo circuncisão, tanto no hebraico quanto no grego, traz a ideia de nação, ou nações, ou estrangeiros, né? Aonde distingue-se aquele que é judeu e aquele que é gentio, né? Nós temos aqui também o significado, no segundo ponto do primeiro tópico aqui, o significado religioso da circuncisão, né? Se a circuncisão, no seu sentido literal, era a cirurgia, né, que se fazia literalmente
no órgão sexual masculino da criança ao 8º dia, né? E era tido como uma aliança externa do povo judeu com Deus no Antigo Testamento. É lógico que isso também teve uma aplicação espiritual, essa ideia de circuncisão. Então, o seu significado religioso apontava para a santificação, né? Ou seja, se no ato literal a circuncisão era um sinal externo, né, ela passou também a ser considerada como um ato religioso que apontava para a santificação, para a separação, né, do povo judeu como um povo escolhido exclusivamente, né, para servir a Deus. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava, né, a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com incircuncisos, né? Então, a circuncisão ela passou a ter um forte significado religioso para o povo de Israel, de maneira que aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, aqueles que eram gentios, né, e que viviam no seu paganismo, na sua idolatria, eles eram chamados de incircuncisos. E esse termo, dentro da questão, né, do âmbito cultural do povo judeu no Antigo Testamento, esse termo, chamar alguém de incircunciso ou até mesmo de gentio, era para eles uma ofensa muito grande, porque quando chamava-se alguém de incircunciso, como Davi chamou o gigante Golias, ele estava querendo dizer que aquela pessoa era um impuro, era um imundo, era alguém que estava afastado de Deus e entregue nas mais deploráveis situações morais, né, e religiosas. Então, a circuncisão ela tomou um significado religioso muito rígido para os judeus, né? E por isso se tornou muito importante para eles. Bom, no terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aí a circuncisão do coração, né? O apóstolo ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, aqui, né, na ideia que é exposta pelo texto bíblico de Paulo, né, nós éramos incircuncisos, ele obviamente está tomando o termo no sentido, né, no sentido religioso, no sentido espiritual, dizendo que nós estávamos afastados de Deus, né, mas o apóstolo Paulo ao mesmo tempo ele reconhece que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração, é aquela que acontece no interior do homem, é aquela, se a circuncisão externa, né, ou seja, na carne, ela servia como um sinal da aliança do judeu com Deus, né? A circuncisão do coração, ela traz a ideia de que aquela pessoa que foi circuncidado interiormente, né, ela foi regenerada, ela foi liberta da opressão, do poder e da escravidão do pecado, né? É uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus. Houve uma mudança interior, houve ali uma aliança, né, entre essa pessoa e Deus, tá? Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, né? Mas sim o ser uma nova criatura, né? Então, hoje, para nós termos uma aliança com Deus, para nós termos uma comunhão com Deus,
nós não precisamos, né, praticar literalmente o ato da circuncisão, como os judeus faziam, né, porque isso não passaria de uma prática, de uma cirurgia, né, de um sinal externo sem validade, né, que não teria validação nenhuma se isso não acontecesse no nosso interior, né. Não passaria, né, se praticássemos isso, isso não passaria de mero ritual religioso sem valor para Deus, tá? Então, trazendo uma aplicação bem comum para os dias de hoje, né? É como se, por exemplo, uma pessoa ela entra numa igreja, numa denominação, e de repente ela passa pelo batismo nas águas, ela faz o discipulado, passa pelo batismo nas águas, né? Recebe uma carteirinha de membro, passa a participar da ceia do Senhor todos os meses, né? Mas ali, né, sem que houvesse uma verdadeira mudança de vida, um novo nascimento, isso não passaria de mera religiosidade exterior, né? E para Deus não teria valor nenhum todos esses rituais, né, se não houver a mudança interior, se não houver realmente o novo nascimento, tá? Então, aqui no quarto ponto do primeiro capítulo, nós temos ainda a circuncisão na nova aliança, né? O assunto da circuncisão, ela gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou debates, né, intensos debates, e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né? Esse concílio, né, esse debate, ele está descrito, ele está narrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, onde houve ali um impasse entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, né? De forma bastante resumida, né? Só para entender um pouquinho ali o contexto, gentios, os povos gentílicos, né, estavam se convertendo a Cristo, e de repente os cristãos judeus, né, muitos judaizantes, eles começaram a questionar a verdadeira conversão daqueles gentios, porque eles não estavam participando dos rituais, né, da religiosidade judaica. A lei de Moisés não estava sendo, né, sendo colocada em prática por eles não estavam se circuncidando, né, eles não estavam observando aspectos da lei mosaica. E aí houve um intenso debate entre eles, né? Paulo principalmente defendendo a ala dos cristãos, dos convertidos gentios, né? Fez ali a defesa deles, dizendo que não era legal impor, né, práticas que se tornaram culturais, né, entre os judeus aos gentios que não tinham esses costumes, né? E aí fechou-se a questão quando eles entraram num acordo e resolveram preservar as coisas realmente mais importantes, e aquilo que, né, que poderia ferir realmente os princípios morais da comunhão com Deus, né? Privou-se de os gentios comer carne sacrificada aos ídolos, o sangue, né? A prostituição, a carne sufocada. Então a idolatria era um problema muito grande, né, entre os gentios. Deveria se excluir a idolatria, né? Mas houve esse debate, né? E o apóstolo Paulo ele teve que escrever uma carta
justamente para combater a militância desses judaizantes, né? O que é um judaizante? Um judaizante é um judeu que se converteu a Cristo, né? Aparentemente se converteu a Cristo, mas acha necessário manter a lei de Moisés, né? Os rituais da lei mosaica, para que ele possa ser salvo. Né? O apóstolo Paulo ele combate veementemente essa premissa, chegando ao ponto de chamar os Gálatas de insensatos por estarem se voltando para essa ideia dos judaizantes. Então, a deliberação dos apóstolos sobre esse assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, né, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, na prática, né, eles estavam dizendo, né, que a circuncisão sem a verdadeira conversão, sem o novo nascimento, sem a regeneração, ela não vale nada, né? Não vale nada. Nós não devemos confiar na carne ou nas obras da carne, mas sim nós devemos, né, nos gloriarmos em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz para nos salvar e é o sacrifício dele que tornou propício a nossa salvação. Amém? Então, fechando esse primeiro tópico, a síntese do tópico 1 diz que os gentios eles não faziam parte do pacto da circuncisão, né? E por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Bom, vamos ao segundo tópico. O segundo tópico ele traz o tema estranhos ao concerto da promessa, né? Nós vamos focar aqui mais agora no texto que nós lemos na leitura bíblica. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, quando ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro ponto, né, do segundo tópico, diz assim, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, né? Então, quando, né, os crentes de Éfeso, e por que não, né, aplicarmos diretamente a nós, quando nós não havíamos ainda entregado a nossa vida a Cristo, não havíamos ainda passado pela transformação, pelo novo nascimento ou pela regeneração, né, nós vivíamos imerso no paganismo, ou seja, sem Cristo. É importante a gente ter em mente aqui a clara ideia de que o apóstolo Paulo, que se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios, ele pregou, fundou igrejas, congregações entre os povos gentílicos, né? E ele percebeu em todas os seus empreendimentos missionários, né? O apóstolo Paulo ele percebe que o problema dos gentios, o problema principal dos povos gentílicos, não é a imoralidade. É lógico que existia uma imoralidade desenfreada. Basta você ler principalmente a primeira epístola de Paulo, escrita por Paulo aos Coríntios, e você vai ver, né, Paulo combatendo duramente a questão da imoralidade, né? Então a imoralidade, ela era, principalmente a imoralidade sexual, ela era um problema muito sério entre os gentios, né? Mas a imoralidade,
né, era resultado, ela era resultado do paganismo, né, da idolatria. Então, os gentios, o principal problema dos gentios, na verdade, era a idolatria, porque em nome, né, dos deuses adorados pelos pagãos gentios, né, eles praticavam a imoralidade. Existiam deuses, né, os deuses que exigiam sacrifícios imorais, né, para que se agradasse aquele falso Deus, ou se aplacasse a ira daquele Deus, né. Então, o apóstolo Paulo ele ataca diretamente essa idolatria, porque afetando a idolatria, ele certamente resolveria o problema da imoralidade, né? Então, a ideia aqui de que no outro tempo, naquele tempo, né, quer dizer, quando você, né, quando você era um pagão, quando você não era de Cristo, quando você não tinha Cristo, você vivia, né, dessa forma, você estava totalmente destituído da glória de Deus. Bom, no segundo ponto do segundo tópico, nós temos aqui separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, né? A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, se você olhar de uma maneira panorâmica para a história bíblica, né, você vai ver que Deus criou lá o primeiro casal, Adão e Eva. Desse primeiro casal descende toda a raça humana. Só que eles pecaram, eles passaram, né, a serem pecadores, e a partir daí toda a natureza humana, né, que provinha deles também passaram a se fazer participante da natureza pecaminosa, né? E aí depois Deus tem o seu plano de redenção para a humanidade, né? E esse plano ele começa a tomar forma de uma maneira mais, né, vamos dizer assim, mais sólida por meio de Abraão, né? Por meio de Abraão, depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé, eles povoam, né, as regiões da terra, e a partir dali, né, Deus escolhe Abraão. E Abraão ele vai ser o progenitor da nação, do povo israelita, né, da nação de Israel. E então Deus escolhe Israel para ser o povo de Deus na terra, né, para representar o Deus criador dos céus e da terra. Então aqui nós temos que a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Portanto, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Ou seja, embora, né, Deus escolheu a nação de Israel no Antigo Testamento, os descendentes de Abraão, para serem representantes, né, do Deus Criador dos céus e da terra, né, os gentios eles não estavam totalmente excluídos, né, das misericórdias e da graça de Deus, né? Prova disso é que, se você ler a história do Antigo Testamento, a história de Israel no Antigo Testamento, a gente vai ver, né, que várias pessoas que não eram israelitas
passaram também a conviver com eles, né? Isso se chama proselitismo, né? Tinham os prosélitos, aqueles que se submetiam à cultura, né? A cultura religiosa, a cultura do povo de Israel, né? E assim eles passavam a conviver com os judeus, né? Na própria genealogia de Jesus Cristo, nós vamos ver algumas pessoas, algumas mulheres, né, que não eram israelitas, como por exemplo a Ruth, que era uma moabita, né? Nós temos Raabe, que era que era da cidade de Jericó, do território de Canaã. Então a própria promessa que Deus fez no chamamento a Abraão, né? Onde lá em Gênesis capítulo de número 12, Deus chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei ali, né? Abençoar-te-ei, te farei uma grande nação. E Deus faz uma promessa ali para Abraão, que por meio de Abraão todas as famílias, todas, né? Existe ali uma questão de totalidade, todas as famílias seriam abençoadas em Abraão. Então existe sim uma promessa para os gentios, mas é fato também, né, que Deus ele usou a nação de Israel, né, para trazer as alianças, né, para fazer com que o seu nome fosse conhecido sobre a terra. No terceiro ponto aqui, do segundo tópico, nós temos aqui alienados aos pactos da promessa, né? Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então, dentre esses pactos, nós temos o pacto abraâmico, que está em Gênesis 12, que eu acabei de mencionar, né? Gênesis 12, 1 ao 3. O pacto mosaico, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, versículo 1 ao 14. E o pacto com Davi, o pacto davídico, né, que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 13 ao 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios, eles não tinham, né, noção nenhuma desses pactos, então eles estavam totalmente alienados às promessas ou a alguma esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus, né? Então é fato que os gentios, né, de outrora, eles não tinham nenhuma noção de que Deus enviaria um Salvador, né, de que Deus tinha um plano de redenção para a humanidade, né, e assim como o povo de Israel tinha, né, firmando sempre pactos, firmando e renovando pactos com a nação de Israel e prometendo o Redentor, prometendo o Messias, né, por meio dos profetas, né, e por outros meios também. Mas, enfim, a ideia aqui é de que o que o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso, é que eles, como gentios que eles eram, né, assim como nós, eles eram estranhos ao concerto da promessa, eles desconheciam esses pactos. Nós estávamos vivendo num mundo, né, tenebroso, sem Deus, né? E a misericórdia de Deus nos alcançou, porque a promessa de Deus também era abrangente a nós que somos gentios. E no terceiro tópico, para finalizar, nós temos aqui o tema sem esperança e sem Deus, né? Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeiramente, vamos ver aqui a questão da esperança, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, né?
podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que consequentemente pudesse ser ditosa. Então, nós, né, outrora, estávamos desprovidos totalmente de alguma esperança, esperança da vida eterna, né, por meio de Cristo Jesus. Nós não tínhamos conhecimento desse plano redentor de Deus através de Cristo, né, morrendo na cruz do Calvário por nós, e agora nos foi revelado essa bendita esperança, de maneira que a nossa maior esperança como cristãos que somos é de um dia estarmos na presença de Deus, né, vendo Ele como Ele é de fato, né? Então, outrora nós estávamos totalmente desprovidos de esperança. Vivíamos, né, uma vida como que, né, sem rumo, sem destino certo, né, e o que acontecesse já era lucro. Hoje não. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos uma promessa, a promessa de morarmos, né, nas mansões celestiais e passarmos a nossa eternidade com Deus, né? E isso graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos livrar da ira ou da condenação futura, certo? E no segundo ponto do terceiro tópico, né, o apóstolo Paulo ainda fala que os gentios viviam sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, né? Foi o que eu disse quando o apóstolo Paulo ele está praticando, né, a pregação, né, ele está disseminando a palavra do evangelho. Ele percebe, né, que no mundo gentílico ele precisa lutar com o paganismo, ele precisa lutar contra a idolatria desse povo. Era um povo terrivelmente idólatra, né? O próprio texto bíblico ele menciona quando Paulo, lá em Atos, quando Paulo entra na cidade de Atenas, né, e ele observa ali tamanha idolatria daquele povo, né, do povo gentio, do povo grego. Então era um povo extremamente religioso, né? Mas eram totalmente desprovido de uma concepção religiosa monoteística. Eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, enquanto que o povo de Israel, né, preservavam a religiosidade monoteísta, ou seja, a crença na existência de um único Deus, né? Então, quando fala que eles estavam sem Deus no mundo, o apóstolo Paulo não está querendo dizer que eles não acreditavam em divindades, né? Eles, pelo contrário, eles acreditavam em várias divindades, né? Mas o apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer aqui é que a esses crentes efésios, agora crentes em Cristo Jesus, é que outrora eles acreditavam em deuses falsos, deuses que nada podiam fazer, né? Agora não, agora eles têm conhecimento do verdadeiro Deus, do único Deus criador dos céus e da terra, né? Assim, por meio de seu paganismo, eles estavam alienados do que Deus havia se revelado a Israel, do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Portanto, né, nós que outrora estávamos vivendo sem esperança, sem Deus no mundo, agora nós temos o conhecimento do nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para morrer por nós, para que hoje tivéssemos vida
e vida com abundância. Então, encerrando o terceiro tópico com uma síntese, né, nós poderíamos fazer um resumo aqui dizendo que a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida. Caminhavam a passos largos para a perdição e o inferno. Mas aprove a Deus, né, que nós fôssemos salvos por mérito do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós temos esperança, né? Tem um hino da harpa que diz, nossa esperança, o hino de número 300, né? Nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Oh, glória a Deus! Um dia Jesus Cristo, ele vai vir nas nuvens buscar a sua igreja, a sua noiva imaculada, para que nós possamos estarmos eternamente com ele, adorando a ele, né? E vendo-o face a face. Conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E eu quero terminar com as palavras de Jesus no Apocalipse: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Seja um adorador, seja um homem, seja uma mulher de Deus, fica firme. Estamos atravessando um período de crise, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, né? Inscreva-se aí no canal, né? Dá um cliquezinho aí para nos ajudar, para disseminarmos a palavra do nosso eterno Deus. Até a próxima lição e fique com Deus.